Somos todos Onésimo. A palavra pode parecer estranha, mas Onésimo foi um homem a qual apareceu na epístola de Paulo a Filemão, um homem que servia ao próprio Filemão, servo de Filemão, de uma forma que não é descrita. Ele trai a seu senhor e é preso. Lá conhece Paulo, Timóteo, que está lá com Paulo, e assim conhece o verdadeiro evangelho, e assim se arrepende dos seus pecados. Conta o caso para Paulo, e Paulo vai e fala com Filemão. Paulo, ele fala a Filemão: Filemão, se ele te devia alguma coisa, eu escrevo a próprio punho, eu pago tudo. Eu, Paulo, escrevo a próprio punho, pagarei tudo. Mas como é que Paulo vai pagar algo em que ele está preso? Talvez tenha uma ideologia para isso, mas imagine comigo. Paulo, ele está preso, ele não tem dinheiro ali no local. Mas imagine comigo como ele poderia pagar. Ele poderia pagar simplesmente com a fidelidade dele com o Filemão. Paulo, ele poderia pagar com a amizade dele que ele tem com o Filemão. Ele em todos os momentos mostra as características boas de Filemão, as características ótimas que Filemão mostra para o povo. E ele assim pega na ferida. Filemão, você é assim. Filemão, você é muito bem nisso. Mas assim, escute bem, tem uma pessoa aqui comigo, Onésimo, que ele necessita do teu perdão. E vem cá, quantos de nós necessitam do perdão de Cristo? Nós necessitamos do perdão de Cristo. Devemos a Ele. Aí chega Jesus Cristo e o próprio paga tudo. Ué, mas é eu que devo a Ele. Por que Ele pagou? Se você parar para pensar, Paulo, ele chega a Filemão e diz: Filemão, ele te deve, mas eu vou pagar. Não é Filemão o errado, não é Paulo o errado, é Onésimo o errado. Lembre do Antigo Testamento, assim eu só estou dando um exemplo para que possa entender, estou só dando uma suposição. Imagine só Filemão sendo Deus do Antigo Testamento, Paulo sendo Jesus Cristo e Onésimo sendo eu e você. Quem devia e quem era errado não era o Filemão. O errado não é Paulo. O errado é Onésimo. O errado é eu e você. O que Filemão deve a Paulo? O que Filemão deve a Onésimo? Nada. O que Deus deve a você? O que Deus deve a você é satisfação? O que Deus deve a você? Dinheiro, fama, casa, família estruturada? O que Deus deve a você? Se você é uma pessoa sábia, é óbvio que vai dizer: Deus não me deve nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer simplesmente uma troca. Não é mais Deus a pergunta que se deve a você, mas sim o que você deve a Deus. Não preciso nem mais estender a pergunta. Você sabe muito bem. E independente do volume que seja essa dívida, que é inúmera, mas Jesus Cristo, independente de quanto seja a quantia de que você deva a Ele, Ele chegou com um preço maior, o próprio sangue. Não era Deus do Antigo Testamento, o próprio Deus, desde o início até o fim, estava devendo a você. Não é Jesus Cristo que deve a você, mas Ele chega: Pai, se o meu filho devia, deve mais. Eu pago. E na cruz do Calvário Ele dá o grito: Tetelestai, está consumado. Porque naquele tempo, ao lado histórico, as pessoas que escreviam em tratados, em documentos, assim, para comprovar que pagou algo, que pagou e assim quitou toda a dívida, escrevia Tetelestai, está consumado. No final da página escrevia o Tetelestai. Era como se o Senhor estivesse dizendo: eu paguei toda a conta, não deve mais. Paulo chega e diz: se ele te devia alguma coisa, eu pago. Portanto,
Somos todos Onésimo. Caímos da posição diversas vezes, mas o Senhor, mesmo assim, chega e nos coloca de pé. Em Lucas capítulo 5, verso 8, Pedro ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta de mim, pois sou pecador. Jesus não está querendo saber quem é Pedro. Jesus não está querendo saber de satisfação de Pedro. Ele já conhece Pedro. Conhece e já sabe o que vai acontecer futuramente. Mas Pedro mesmo assim dá satisfação a Jesus. E diz: afasta de mim, pois eu não mereço estar com o Senhor. Sou pecador, afasta de mim. Mesmo assim, Jesus vem e se aproxima de Pedro. Portanto, Onésimo traiu seu Senhor, mas por Paulo foi recebido de volta, acredito eu, e não como servo e escravo, mas sim como da família. Isso não te lembra nada?